Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do Expo Imóvel Summit 2021. Um evento feito para você que tem interesse em aprender sobre comprar e investir em imóveis. Entender por que o momento atual é propício para investir na aquisição de imóvel para moradia ou aumentar sua renda. Expo Imóvel Summit 2021 é um evento gratuito, 100% digital, e conta com a presença de palestrantes convidados de todo o Brasil, especialistas de peso em áreas estratégicas de investimento, do setor imobiliário, do mercado financeiro e de tecnologia e inovação. Por quê? Comprar imóvel é um bom negócio. Iniciamos agora o segundo dia dessa jornada, que vai até sábado. Hoje teremos o talk de João Arthur Almeida, falando sobre ciclo imobiliário e atual economia. Ao final, João Arthur responderá a perguntas de vocês. Então, por favor, utilizem o chat para tirar suas dúvidas. Às 10 horas, haverá a abertura dos estandes de vendas, com oportunidades de incríveis de empreendimentos de nossos parceiros. Vão ter salas, palestras, vai ter o Espaço House, no Happy Hour, nosso parceiro aí, com desconto, cupom de desconto. Então, se liguem lá. Gostaria de frisar que estamos seguindo todos os protocolos de higiene e segurança da OMS, Ministério da Saúde, para proteger a saúde e a segurança dos nossos colaboradores e todos aqueles que interagem conosco. Certo? Quero convidar a todos para conhecer o projeto também Amigos no Sertão. A gente falou ontem, estou falando mais uma vez, que é importante vocês... O QR Code já está aqui, pessoal? Tem o QR Code aqui, vocês podem ativar aqui o QR Code para colaborar. Qualquer valor vai ajudar bastante. Uma associação que está arrecadando doações para pessoas em situação de vulnerabilidade na zona rural do sertão de Pernambuco. O Expo Imóvel Summit 2021 decidiu fazer parte desta ação e convidamos a todos para contribuir. Participe, convide seus amigos e amigas, assista às palestras, visite as oportunidades em nossos estandes de vendas, converse com nossos consultores imobiliários especialistas. Sinta-se em casa. Quero convidar para abrir essa noite, já falei o nome dele, ele está aqui, João Arthur. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Vitor. Um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado pela pessoal da Expo Móvel pela oportunidade. Deixa eu pegar só aqui o passador do slide. Vou pedir, por favor, para inserirem a apresentação, para que a gente possa começar a falar aqui. Sem dúvida, vai ser um prazer falar sobre o mercado imobiliário, um mercado muito dinâmico, né? E também falar um pouco sobre o panorama macroeconômico atual. E aí o pessoal vai entender porque a macroeconomia tem tudo a ver com o investimento imobiliário. Muito bom, João. A bola está contigo. Perfeito. Boa sorte aí. Valeu. Então, pessoal, só me apresentando aqui, falando rapidamente sobre mim. Meu nome é João Arthur Almeida, eu sou gestor e analista na Garim Investimentos, que é uma asset, tá? A gente faz gestão de recursos. E nisso eu tenho bastante contato com o mercado de fundos imobiliários e aí consegui aprender um pouco sobre a dinâmica desse mercado, que variáveis o influenciam, e vou tentar passar aqui um pouco disso para vocês, tá certo? Fiquem à vontade para mandar dúvidas, eu acho que é sempre uma parte interessante de interagir, tá bom? Vamos alinhar aqui as expectativas, né, para falar de roteiro. Eu vou falar do ciclo do mercado imobiliário, tá, o cenário desse mercado no Brasil e na cidade de Recife, em especial, aqui onde eu estou. Vou fazer um breve panorama macroeconômico, porque a macroeconomia ela influencia bastante o ciclo imobiliário. E depois vou falar sobre um tema, né, que eu acho importante, que não vem sendo muito falado, mas que pode trazer aí um impacto importante no mercado imobiliário, que é a questão do Open Banking. Eu vou explicar para vocês no final porque o Open Banking pode impactar na sua decisão de fazer uma compra de imóvel, tá certo? Então, vamos começar aqui falando sobre a questão do ciclo imobiliário, né? Quando a gente percebe a economia, quase tudo na economia é cíclico, né? Um dos grandes investidores do mundo, chamado Howard Marks, ele tem uma frase que eu gosto que é: árvores não crescem até o céu e as coisas raramente vão para zero. Ou seja, tudo que cresce uma hora cai e também assim as coisas não caem para sempre. O mercado é cíclico. E o mercado imobiliário é um dos mercados que você mais consegue perceber. A gente tem ciclos muito notórios, né? Até assim o maior exemplo que eu dou para explicar um mercado cíclico, além de você olha a bolsa de valores é um mercado cíclico, você olha o mercado de commodities é um mercado cíclico, mas eu acho que o mercado imobiliário é ainda mais fácil você perceber isso, né? Você tem primeiro o ciclo de expansão, né? Depois você tem um ciclo de excesso de oferta, onde você começa a ter imóveis vagos.
você tem um ciclo de recessão, que é para corrigir esse excesso de oferta, e aí você tem um ciclo de recuperação. Qual é que é a beleza disso, né? A beleza é que é um pouco difícil você saber no momento presente em que parte do ciclo você está, né? Você nunca consegue saber ex ante, você consegue saber ex post. Mas, olhando algumas variáveis, e é isso que a gente vai tentar aqui fazer hoje, você consegue ali, dentro de uma probabilidade razoável, estimar em que pedaço do ciclo você estaria e moldar o seu comportamento em relação a isso, né? Tem uma frase também que diz o seguinte: você não pode prever, mas você pode se preparar. Então, assim, não é meu intuito prever exatamente o mercado, até porque a gente sabe que isso é impossível, né? A gente tem que ter a humildade intelectual de reconhecer nossas limitações, mas a gente pode entender o contexto e se preparar de acordo, e aí o que a gente vai fazer aqui é justamente isso, trazer dados, e no final eu falo para vocês aqui, né, a gente vai tentar junto estimar qual seria, dentro de um cenário aí de razoável probabilidade, qual pedaço do ciclo a gente está. Tá? Para ilustrar o caráter cíclico do mercado imobiliário, eu vou trazer aqui dados para vocês da evolução do índice de vendas. Tá? O padrão ouro que a gente tem de dado no mercado imobiliário hoje, ou seja, os melhores dados que a gente tem acesso ao mercado imobiliário, se chama o índice FIPZAP. Ele faz com 50 cidades dados de imóveis residenciais, que é aqui o intuito que a gente está falando hoje, né? Imóveis para morar. Então é muito interessante porque assim, o mercado imobiliário é enorme, tá? Na palestra de sábado, que eu vou falar de fundos imobiliários, vocês vão ver que o mercado imobiliário envolve shoppings, envolve galpão, envolve lajes comerciais. Aqui o índice FIPZAP, ele filtra imóveis residenciais, né? Então, assim, fica dentro de um contexto mais específico, que é o contexto que a gente quer falar aqui. E aí a gente está vendo a evolução de vendas, tá certo? Vocês conseguem ver aqui a evolução ano a ano. Então, por exemplo, na primeira coluna, a gente consegue perceber que teve um avanço de quase 30% no preço dos imóveis. E aí a gente foi tendo esse avanço, né, de 20%, 30%, 25%, 15%, até os anos ali de 2014, porque a gente estava numa fase de recuperação, de expansão do ciclo, né, os preços subindo de maneira extremamente elevada. E aí, basicamente, desde 2016, a gente está numa fase de estagnação, né? Os preços dos imóveis eles não estão avançando. Isso é verdade também quando a gente olha a cidade de Recife, tá? Cidade de Recife, a gente tem dados a partir de 2011, e aí a gente teve uma alta de 30%, seguido por uma alta de 17%, depois uma alta de 13%, e passou por um patamar de estabilização, tá? Desde 2016, a gente praticamente não tem avanços aí nos preços dos imóveis, o que indica que a gente já passou do ciclo de expansão da oferta, que a gente está caminhando aí para um patamar de recuperação. Tá? Eu vou voltar aqui, né, para trazer alguns dados curiosos para vocês em relação aos últimos meses. Por exemplo, no mês de abril, a gente teve uma alta no país de 0,30 no preço dos imóveis e no mês de maio de 0,48. Em Recife, muito similar. Tá? Vocês vão ver que o mercado imobiliário é muito raro uma cidade destoar muito da outra. Né? O mercado ele anda muito similar. E aí, o que é que eu quero mostrar aqui para vocês também, tá? O preço médio de venda, ele é, assim, uma das variáveis mais importantes quando você olha avaliar o imóvel, né? Quem é acostumado ao mercado sempre pergunta, qual o preço por metro quadrado? Ou seja, você está dividindo quanto você está pagando por aquele imóvel em relação ao metro quadrado daquele imóvel. E aí a gente tem esse dado aqui para várias cidades, tá? A gente tem São Paulo, a média das cidades e Recife. Qual é o caso curioso aqui que eu quero mostrar para vocês? Recife, ele tem um preço por metro quadrado abaixo da média das cidades, tá? E aí a gente vai ver que quando a gente vai para o aluguel, Recife, na verdade, tem um aluguel muito alto, ou seja, pode ser uma oportunidade para quem olha isso sobre a ótica do investimento, tá certo? Porque você tem um preço baixo, um aluguel alto, então você consegue ter um retorno sobre esse investimento que você está comprando, muitas vezes elevado, tá certo? Então, vamos aqui agora olhar Recife, né, sobre a ótica de venda. A gente tem dados aqui, né, que mostra que Recife se comportou de forma muito similar em relação ao restante do país, ou seja, a partir de 2016, em ótica de 12 meses, a gente praticamente não teve avanço real. A gente tem também aqui um dado bem curioso que mostra as diferentes bairros de Recife, né, como é que está o preço por metro quadrado. A gente tem aqui, para surpresa de poucas pessoas, né, o bairro com metro quadrado mais caro é Boa Viagem, depois seguido por bairros importantes da Zona Norte, como Parnamirim, Madalena, Tamarineira, tá? E aí, vamos agora olhar sobre a ótica do aluguel, tá certo? Na ótica do aluguel, o que acontece? O aluguel ele é muito correlacionado à inflação, tá certo?
Inclusive, muitos dos contratos, quando você faz um contrato de compra e venda de imóvel, né, e depois você faz a locação, no contrato já é previsto um reajuste pelo aluguel, seja ele o IGPM e IPCA. Tá? Então, a gente está tendo em 2021 um IGPM de 15%, tá? E no IPCA de 3,77%. E soma-se a isso, né, em Recife, a gente tem um preço por metro quadrado, como eu falei, dos mais caros, tá? De R$ 32,68 de aluguel por metro quadrado. No Brasil, como é que se compara aqui o indicador Rental Yield, que eu acho que é o indicador mais importante para quem está comprando imóvel sobre a ótica de investimento. Tá? O que é o Rental Yield? É quanto você gera de aluguel em relação ao preço que você pagou pelo imóvel. Então, vamos falar aqui um Rental Yield de 10%. Tá? Se você investiu 100, significa que todo ano você vai ganhar 10, né? É 10% sobre 100, né? Quando a gente tem aqui 4,66%, significa que a cada 100 que você investiu, você vai ganhar 4,66. Então, esse rental yield no Brasil fica em torno desse patamar, 4 ou 5%. E aí, quando a gente vai para Recife, a gente vê que Recife é uma das cidades mais rentáveis sobre isso, né? Inclusive, é a capital mais rentável, né? Pelo FIPZAP, está acima da média das outras cidades. Então, é um dado muito interessante e bastante curioso para quem pretende comprar imóveis aqui para alugar na cidade de Recife, tá certo? A gente vê aqui que os dados de aluguel também variaram muito em linha com os dados de venda, tá? Obviamente tem uma correlação, né? No sentido que se seu imóvel valoriza, para você alugar ele, você também vai cobrar um preço mais caro, tá certo? Então, a gente teve aí valorizações desde 2009 até cerca de 2016, quando o preço ficou mais ou menos de lado. Em Recife também, né? A gente teve ali uma queda em 2016 e desde então a gente tem o preço ali subindo 3, 4, 5%, ou seja, em linha com a inflação ano a ano, que esse é outro dado muito importante, né? O imóvel é um ativo real, tá? Vocês vão ver quando eu vou falar de macroeconomia, um dos maiores medos e receios das pessoas hoje é o cenário inflacionário, é o caso de a inflação acelerar e o dinheiro perder poder de compra. Quando você tem um imóvel real, você consegue repassar isso para o preço, entendeu? Então você tem uma renda aí que ela não perde poder de compra porque ela está se reajustando em relação à inflação, tá? A gente teve aqui em Recife um reajuste nesse ano de 2021 abaixo do IPCA, né? Na verdade, curioso que só 2 cidades tiveram reajuste acima do IPCA nesse ano, que foram Curitiba e Florianópolis. Então a gente teve Recife aí logo um pouco abaixo do IPCA, mas ainda colocado aí na terceira posição entre cidades com reajuste, também é um dado muito interessante. E aqui o dado de rental yield para o país inteiro, tá? Esse dado de aluguel ele é muito correlacionado com a taxa de juro real do mercado financeiro, né? Que é quanto seu dinheiro rende acima da inflação. O que acontece? Se o dinheiro no mercado financeiro ele está com rendimento muito acima da inflação, o mercado financeiro fica um pouco mais atrativo e as pessoas podem preferir alocar lá. Então, o mercado de imóveis ele se ajusta. Tá? Então, o mercado ele tende ao equilíbrio. É uma forma muito eficiente de se alocar recursos. Como a gente teve uma taxa de juros real caindo ao longo desse tempo, né? A gente viu uma queda da Selic que agora está começando a se reverter. Então, a gente está percebendo isso aqui também. Né? A gente teve uma queda do rental yield, que saiu de 7,8%, ou seja, se estava comprando um imóvel de 1 milhão, você conseguia quase 80 mil, essa taxa, né, de aluguel estava caindo ali para 4, 5. Agora, quando a gente olha Recife, né, a gente ainda vê uma taxa extremamente atrativa, né, de 6%, aí a quarta cidade mais rentável para você fazer o aluguel do imóvel, tá certo? E aí, só uma ótica aqui, tá? Para finalizar, a gente ir para a parte de macroeconomia, uma ótica de aluguel de Recife. Então, a gente teve também esse rental yield em Recife evoluindo, chegando nesse patamar de 6%, em linha com o restante do país, e como os bairros, né, mais caros para alugar, Pina, Boa Viagem, Tamarineira, Casa Amarela, novamente se correlaciona muito com a questão do preço de venda do imóvel, porque você tem um ativo que ele é mais valorizado, você vai repassar isso no preço do aluguel, tá certo? E aqui, só para vocês terem uma ideia de como se correlaciona, né? Essa parte de preço de venda, preço de aluguel, e aí desde 2016, né, a gente tendo uma estabilização e aí a gente caminhando para uma recuperação nesse volume de preços. Um ponto muito interessante, né, nessa parte de comprar um imóvel é a questão do financiamento imobiliário. O que acontece? O imóvel ele é um bem durável, né? Então, assim, ele envolve um custo muito alto. E uma das questões que sempre travou um pouco o mercado imobiliário, em Recife, no Brasil, né, foi a questão da taxa de financiamento muito elevada. O que acontece? Só para vocês terem uma ideia, tá? Nos Estados Unidos, as pessoas conseguem fazer uma hipoteca, né, para comprar uma casa pagando uma taxa de juros tão baixa quanto 2%, 3%. É um negócio realmente surreal.
Aqui no Brasil, até pouco tempo, são taxas muito elevadas, então isso proíbe um pouco a pessoa de entrar no mercado, né, imobiliário, principalmente pessoas de baixa renda, o que torna um pouco difícil. O que a gente está vendo, né, desde 2016, 2017, é uma queda da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, o que permitiu uma queda da taxa de juros efetiva no mercado imobiliário, tá certo? Então, a gente trouxe aqui para vocês uma simulação, tá? Com os principais bancos do país, e a gente vê que as taxas estão flutuando entre 6, 6,9 até quase 8%, tá certo? Então, hoje, né, para um imóvel cerca de 400 mil, você dando 80 mil de entrada e financiando o imóvel em 30 anos, você consegue, com a primeira parcela de 3 mil e uma última parcela de 100, comprar um imóvel, tá certo? Ainda é uma taxa de juros relativamente alta, como eu falei, né, a gente está rodando essa taxa de juros aí de 6 a 7%, mas a situação melhorou muito, tá? Vou mostrar aqui para vocês, sempre importante a gente colocar em contexto. Em 2016, você pagava uma taxa de juros até de 12%. E assim, parece pouco, né? Pô, uma diferença de 3, 4%, mas quem trabalha no mercado sabe que uma taxa de juros, né, quando você coloca 1, 2% de diferença, e você compõe isso ao longo de 30 anos, isso faz uma diferença absurda, né? Então, essa taxa de juros aí mais baixa foi uma notícia muito positiva para a economia, né? Tomara que se mantenha assim. Eu vou falar já já o que é que o país tem que fazer para se manter assim, mas sem dúvida isso é um vetor muito positivo para o mercado imobiliário, né? A gente está vendo a Selic subir, o Banco Central, né, colocou a Selic em 2% para tentar fazer com que a economia emergisse da crise do Covid um pouco mais forte. Ele agora está normalizando, porque a inflação veio muito forte. O remédio para a inflação, né, com certeza vocês estão notando aí que tudo está ficando mais caro, né? Alguns índices em especial estão sendo um pouco chocantes. O remédio para essa inflação é subir a taxa Selic, tá? Então, a gente vai ver que o mercado já está prevendo uma recuperação da taxa Selic, mas mesmo a Selic subindo e normalizando, o mercado ainda pode ter essa taxa um pouco mais baixa, tá certo? Então, vocês terem uma ideia, a Selic foi para 2. Nunca ninguém conseguiu financiar um imóvel a 2, é claro, né? Porque assim, no Brasil o risco não justifica isso. Agora, se a Selic voltar para 7, 8 e essa taxa ficar nesse patamar de 7, eu acho que a gente pode ter um mercado imobiliário aqui extremamente saudável, tá certo? Agora vamos falar do panorama macroeconômico, tá certo, pessoal? Como eu falei para vocês, o mercado imobiliário ele é um mercado altamente cíclico. Então, a questão da macroeconomia, ela impacta diretamente nesse mercado imobiliário. Então, vamos falar um pouco do panorama, focar primeiro aqui em 2021, depois a gente vai olhar um pouco mais para frente, e aí vamos falar de risco, né, que é sempre o que a gente está de olho na economia. Quais são os riscos que a gente consegue ver na economia hoje? Esses riscos afetam a economia e aí afetam o mercado imobiliário, tá certo? Está tudo interligado, ainda mais hoje na economia extremamente globalizada, a gente tem o que impacta na China, impacta nos Estados Unidos, que impacta no Brasil, que impacta na decisão de você comprar um imóvel. Então, assim, por isso que é tão bacana esse estudo da economia e do panorama macroeconômico, tá certo? Olhando aqui para 2021, tá? Eu trouxe as projeções para vocês, mais recentes dos economistas. Para quem não conhece, esse aqui é o Boletim Focus. O que é que ele faz? Ele reúne a projeção de diversos economistas, tá certo? Já um disclaimer aqui, ele não é muito preciso, tá certo? Porque a economia é muito certa, mas ele é uma estimativa do consenso, tá certo? Ele é basicamente nossa melhor alternativa na hora de estimar, a gente ir olhando o consenso e olhando dia a dia, tá certo? Eu vou focar aqui, pessoal, em 3 variáveis chaves, tá? Vou focar no IPCA, que é a inflação, no PIB, o crescimento, né, a evolução da economia, e na taxa Selic, que é a questão da taxa de juros. Como eu falei para vocês, as 3 impactam, né, diretamente no mercado imobiliário. Não vou falar aqui de câmbio, tá certo? Primeiro porque dessa questão de variáveis incertas, para mim o câmbio é a mais incerta de todas, né? Tem até uma piada que diz que o câmbio foi criado para tornar os economistas mais humildes, porque é um negócio extremamente difícil de prever. Então, não vou focar aqui no câmbio, vou falar de IPCA, PIB e Selic. Primeiro, são a explicação de como cada variável afeta, tá certo? Primeiro, o IPCA, a inflação, né? Primeiro que ele mostra que quanto que o Banco Central vai ter que subir os juros, que é o que acontece. Como eu falei, uma alta da inflação remete a alta de juros, e uma alta de juros ela acaba trazendo uma queda na economia. Então, a inflação é muito importante para você saber o que vai acontecer com a taxa de juros. Segundo, que a inflação é importante para a questão do repasse dos imóveis. Quando a gente tem uma inflação muito alta, isso vai ser repassado para o preço do aluguel, mas se chegar num patamar como a gente teve, por exemplo, de GPM em torno de 30%, acaba que isso não conseguiu se repassar, né? Muita gente tinha imóvel contrato, né, reajustado pelo GPM, e aí o proprietário do imóvel chegava para o inquilino, ó, GPM foi de 30, o inquilino, pô, 30 não tem condições, né? E aí tinha uma renegociação, então é muito importante para quem está comprando imóvel para alugar, para quem tem imóvel, ficar de olho na inflação.
PIB, tá certo? O que acontece PIB? PIB é medida de crescimento da economia. Quanto maior o PIB, né, quanto maior a evolução do PIB, geralmente melhor para o mercado imobiliário, tá certo? Principalmente porque o mercado ele é muito sensível à questão da economia, né? Tem isso, né? A gente tem setores que são mais sensíveis e setores que são menos sensíveis à recuperação da economia. Deixa eu dar um exemplo, né? O setor pouco sensível a questões da macroeconomia, o setor de bebidas, tá certo? Não é porque a economia cresceu muito que você vai consumir muito mais bebida, nem porque a economia diminuiu muito que você vai consumir muito menos bebida ou muito menos alimento. Então, é um setor menos sensível à economia. Já o mercado imobiliário, não, né? As pessoas geralmente tomam decisões de comprar imóvel em momentos bons da economia. Então, assim, o PIB ele afeta muito, principalmente o mercado imobiliário, que, como a gente está falando aqui, é um mercado extremamente cíclico. Por fim, a taxa Selic, né, que vai influenciar a taxa de financiamento imobiliário. Quanto menor essa taxa Selic, menor a taxa de financiamento. Geralmente, a gente tem um mercado imobiliário mais saudável e mais pujante, tá? Lembrando sempre que, assim, essa questão da Selic, né, ela respeita o cenário fiscal do país. Ou seja, se o país está num cenário fiscal muito ruim, né, a gente tem muito risco de crédito, a gente tem que subir a taxa de juros e aí o mercado imobiliário vai responder a isso, tá certo? Em relação à inflação, vamos agora para, de fato, os números, né, que é que a gente tem hoje de número. O mercado está prevendo uma inflação de quase 7% para esse ano, isso é algo extremamente elevado, tá? É acima da meta do Banco Central. Questões bem particulares aconteceram aí, né? A alta do dólar, a quebra de cadeia de suprimento. Então, o que é que o mercado e o Banco Central estão falando? Olha, pessoal, a gente vai ter uma inflação muito alta esse ano, mas isso é algo que vai se normalizar aí ao longo de 2022, 2023, tá? Então, a gente está tendo uma inflação muito alta, o que é um sinal negativo, mas a previsão do mercado, né, e do Banco Central é que isso se normalize. PIB, a gente está tendo um PIB aí, um crescimento extremamente elevado, 5%. Agora, nem tudo são flores, né? A gente está crescendo sobre uma base inferior, que foi a queda que a gente teve no ano passado do Covid. Mas não deixa de ser um dado muito positivo aí, um crescimento de PIB de 5% nesse ano. E taxa Selic, né? Não sei se vocês viram, mas ontem o Banco Central acabou de anunciar uma alta taxa Selic. O mercado está prevendo que a taxa Selic vai acabar em 7, tá? Como eu falei, a gente já teve em 2, está caminhando para 7. Ainda é um patamar extremamente baixo para o Brasil, porque a gente chegou a ter uma taxa Selic de 14%. Então, quando você olha 7, está ok. Se o Brasil parar nesse patamar, para mim, é um patamar sustentável para ter um mercado imobiliário forte, tá? Vamos olhar aqui agora a longo prazo, tá? Assim, quando a gente faz previsão dessas variáveis macroeconômicas extremamente certas, 2024 é o mais longe que a gente consegue ver, né? Tentar ver um pouco depois disso é meio que difícil, você tem que ir vencendo essa batalha dia a dia. O mercado está prevendo, como eu falei, uma volta, né, do IPCA para cerca de 3,5, que é um patamar extremamente saudável. Se o Brasil conseguir fazer isso, seria excelente. Em termos de PIB, a gente está prevendo aí um PIB de 2,5 longo prazo, né? Infelizmente, isso é tudo que o Brasil consegue. A gente tem, né, grandes dificuldades de produtividade do trabalho, grandes dificuldades em termos de educação, que eu acho que dificilmente a gente vai conseguir crescer mais do que isso, mas, novamente, um crescimento de 2,5%, se for feito de maneira sustentável, se não for feito de maneira com políticas econômicas que sejam expansionistas, somente para apresentar um crescimento e satisfazer a população, também é um patamar razoável. E a taxa Selic também ficando em patamar de 6,5 é um cenário razoável. Então, assim, olhando o longo prazo, o que a gente tem de informação hoje também seria um cenário ok para o mercado imobiliário. Óbvio que isso aqui muda semanalmente, está certo? Você tem que estar fazendo uma luta diária e a gente tem que reconhecer a incerteza que é o panorama macroeconômico. E aí vamos falar de risco, né? Porque assim, o risco é sempre importante. Primeiro, aqui é importante fazer uma ressalva que o maior risco é sempre aquele que a gente não consegue enxergar, né? Por exemplo, se perguntassem para mim no final de 2019, quais são os maiores riscos, João? Eu ia falar uma lista ali de riscos, mas eu não ia falar, vai ter uma pandemia global e a gente vai passar um ano em casa. Então, assim, o maior risco é sempre aquele que a gente não consegue ver. Mas é sempre um exercício interessante a gente tentar monitorar quais são aqueles riscos que a gente consegue enxergar, né? E aí vamos falar aqui de cenário local e internacional, tá? Primeiro, cenário local, a gente tem um risco aí no cenário eleitoral que sempre traz muita incerteza, né, para a economia, inclusive nessa eleição que está caminhando para ser uma eleição polarizada, o nível de incerteza acaba sendo ainda maior, tá certo? Segundo ponto, cenário fiscal, tá? A gente tem hoje um país extremamente endividado, certo? A gente teve que gastar muito para sair dessa crise, para ter essa recuperação de 5%. Foi algo extremamente necessário, mas ele deixa um endividamento que a gente vai ter que lidar, tá certo? Então, é um desafio muito grande que o país está tendo, lidar com esse cenário fiscal. A gente está tendo um déficit primário. O que é o déficit primário? É a diferença, né, de quanto a gente gasta porque a gente arrecada sem contar os juros da dívida. Então, a gente está tendo um déficit primário aí na casa de centenas de bilhões de reais,
o que já é preocupante quando você coloca os juros sobre nossa dívida, que já passa de 5 trilhões. Isso fica ainda mais preocupante. Então, o cenário fiscal, você tem que monitorar sempre, ele é muito importante, tá? Porque se o nosso cenário fiscal piora muito, o que acontece? A pessoa vai ver, pô, eu não vou emprestar dinheiro para o Brasil numa taxa barata, não. Ele está com risco aí, ele pode me dar o calote. Então, a taxa Selic sobe, é ruim para o mercado imobiliário. Então, você tem que estar monitorando sempre aí o cenário fiscal. E o terceiro risco, né, mais visível, é a inflação. A gente está tendo uma inflação de 6%, o Banco Central e o mercado estão falando que é passageiro. Se não for passageiro, se esse cenário de inflação alta permanecer, né, seria um risco muito grande, novamente, que o Banco Central teria que subir a taxa de juros, isso acaba sendo ruim para a economia como um todo. Tá? Quando a gente vai para o cenário internacional, o maior risco, assim, todo gestor, analista que você fala, é a inflação americana, tá? Porque se os Estados Unidos tiver uma inflação alta, acho que agora vocês já entenderam, né? O remédio para a inflação é a taxa de juros. E aí a taxa de juros dos Estados Unidos ela é muito mais importante do que a taxa de juros do Brasil, porque todo o resto do mundo se relaciona com a taxa de juros dos Estados Unidos. O que acontece, né? Os Estados Unidos hoje, ele é o que a gente considera de taxa livre de risco, ou seja, ele é o dos pagadores ali, ele é o que tem o menor risco de dar o calote. Se ele tem que subir a taxa de juros, todo mundo vai ter que subir a taxa de juros para ficar em equilíbrio com o mercado americano. O que acontece, né? Hoje, o pessoal está emprestando para o Brasil a 5%, mas está emprestando para os Estados Unidos a 2%. Tá? Se os Estados Unidos sobe para 5%, o cara vai falar, pô, posso emprestar para os Estados Unidos a 5%, ou emprestar para o Brasil a 5%, eu prefiro emprestar para os Estados Unidos. Então, não faz sentido. O Brasil vai ter que subir a sua taxa. Né? Então, assim, é em termos de comparação. Né? Você está olhando sempre o mercado em termos relativos. Todo investidor faz isso. Né? Então, assim, se os Estados Unidos subir a taxa de juros, o Brasil teria que subir a taxa de juros. E o outro risco notório, né, no cenário internacional é o superendividamento. A gente está vendo aí tanto empresas quanto governos, não foi só no Brasil que a gente teve que gastar bilhões, né, para recuperar. O pessoal até brinca, né, que essa crise foi a normalização do trilhão, né, porque antes você falava de centenas de bilhões, era muito dinheiro. Hoje, nos Estados Unidos, estão tendo pacotes de trilhões de dólares, né, para a recuperação da economia. E isso se traduz em maior endividamento. Né? Hoje você está com superendividamento dos países. Se a gente tem uma quebra desse endividamento com alta taxa de juros, seria um cenário muito negativo para a economia internacional. Então, assim, quando a gente está falando de risco, a gente desenha sempre os piores cenários. Tá? Não é para sair daqui pessimista, mas esses são os principais riscos que a gente vê hoje. E aí lembro sempre, assim, até coloquei aqui, né, para vocês verem, riscos visíveis, pois os maiores riscos são sempre aqueles que a gente não consegue enxergar. Tá? E aí, só para concluir, pessoal, vou falar um pouquinho sobre Open Banking, tá? Porque é um tema que tem uma relação com o mercado imobiliário, tá? O que é um Open Banking? É um sistema de compartilhamento de informações para bancos, tá? O que é que todo mundo sempre criticou no país, né? A gente tem um mercado financeiro extremamente concentrado, tá? 80% do crédito está na mão de 4 grandes bancos, tá? Então, isso traz uma concorrência menor e faz com que você, na hora que se for financiar imóvel, muitas vezes você não consiga uma taxa muito atrativa, o que acaba prejudicando a economia como um todo. O Banco Central, né, esperto nisso, está colocando um programa que chama Open Banking, que vai permitir, né, que os bancos tenham acesso à informação sua, desde que você decida compartilhar essa informação. Tá? Isso é muito importante, porque durante muito tempo, qual foi a vantagem competitiva dos grandes bancos no Brasil? Foi acesso à informação, ou seja, ele sabe quanto você ganha, ele sabe quanto você recebe, ele sabe quanto você gasta, ele sabe quanto você tem de investimento, ele sabe todo o seu patrimônio. Se ele lhe conhece, né, e você é um bom pagador, tem bons investimentos, ele vai ter uma vantagem muito grande na hora de conceder o crédito. Porque se ele sabe que você paga suas contas em dias, se ele sabe que você tem um colchão de reserva de emergência lá, ele sabe que você tem um risco mais baixo, então ele consegue te conceder uma taxa de juros mais baixa. Tá? Para os outros bancos que estavam desafiando, né, o status quo, os grandes bancos, era muito difícil, porque ele não sabia nada de você. Né? Imagina lá, muita gente fez isso, né? Então, tinha conta em um grande banco e criou conta em uma fintech lá só para ver como é que tá. Mas, assim, você não movimenta muito lá contra a fintech, então ela não sabe nada sobre você, ela não tem como lhe conceder crédito. Com o Open Banking, se você quiser, essa informação vai estar disponível para todo mundo. O que acontece? Isso vai aumentar muito a concorrência, porque se eu sei que você aí é um bom pagador, que você muito provavelmente vai pagar um empréstimo, eu vou estar muito mais disposto a lhe conceder esse empréstimo. Então, essa questão do Open Banking, que é uma inovação, né, um acerto muito grande do Banco Central, né, inspirado em outros países, tá? Isso aqui não é invenção nossa, mas assim, a gente está implementando em larga escala. Ela pode trazer um benefício muito grande para o mercado imobiliário, de aumentar a concorrência do setor. A gente está vendo aí várias fintechs, né, como Inter, Nubank, entrando nesse setor com muita força. Então, eu acho que vai trazer um benefício para o mercado imobiliário no sentido de mais competição, e mais competição é sempre bom. Tá? A competição faz o mercado se mexer e a gente tem um mercado imobiliário mais pujante, tá certo? Então,
No final desse ano, aí, vocês vão começar a receber avisos de Open Banking para cadastrar informações, e eu acho sempre interessante, né, você consultar essas alternativas, porque, como eu falei, uma diferença de 1%, 2%, quando você coloca no financiamento de 10, 15, 20 anos, isso pode ter um impacto brutal na sua renda. Tá? Então, assim, não subestime a importância de poucos pontos percentuais quando você for fazer um financiamento imobiliário. Então, considerações finais, a gente tem um mercado imobiliário, né, como eu falei, em processo de recuperação a nível de preços. Vou voltar lá para o início da apresentação, né, para a gente ver aqui os níveis de ciclo, e a gente vai fazer aqui pela exclusão, tá? Que eu acho que é mais fácil do que a gente tentar adivinhar. Né? Vamos lá, no processo de expansão. Muito difícil a gente tá no processo de expansão agora, porque assim, a gente ainda não teve nenhum processo de aumento de preços, né? Que é o que ressalta, né? Que o mercado se expanda. Excesso de oferta também não, a gente ainda não está vendo um aumento no número de imóveis vagos, né? A gente viu um pouco isso em função da pandemia, né? Em casos de laje corporativa, mas imóvel de residencial não, a gente não está vendo esse excesso de oferta. E recessão não, né? Recessão a gente passou ali em 2016, em 2017, né? A gente hoje está num patamar estável ou de pequena evolução de preços. Então, passando por uma exclusão, né? Se a gente não está nem no ciclo de expansão, nem no ciclo de excesso de oferta, nem no ciclo de recessão, o mais provável para mim hoje é que a gente está num cenário de recuperação aí de nível de preço. Lembrando que isso é sempre difícil falar ex ante, né? Ou seja, falar antes do fato. Isso é mais fácil você falar ex post. Mas, assim, não custa nada você fazer esse exercício e tentar, né, moldar a sua atitude e a sua disposição, né, a fazer investimentos de acordo com o ciclo que a gente se encontra, tá certo? E aí, só para concluir, de outras considerações finais, né, a gente tem um panorama macroeconômico de recuperação, a gente vai ter um PIB crescendo 5% nesse ano, que é um número muito bom. Agora a gente tem uma inflação aí elevada, tá certo? E tem alguns riscos substanciais no médio e longo prazo, né? Sobretudo cenário fiscal, né, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E por fim, o Open Banking aí, uma inovação do Banco Central, né, que foi, na minha visão, um acerto muito grande, né? A gente critica muito aí, né, especialmente no mercado, gestores, analistas, eles não poupam palavras na hora de criticar o Banco Central em razão de inflação, taxas de juros, decisões erradas, mas na parte microeconômica, né, de evoluções, o Banco Central aí está trazendo novidades, como essa parte do Open Bank, que estimula a competição e pode ser mais um vetor positivo em relação ao mercado imobiliário, certo? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Agradeço muito aqui a equipe do Expo Móvel pelo convite, tá? Foi um prazer. Agradeço ao Vitor e ao Tiago aqui que convidou. Foi um prazer imenso estar com vocês. No sábado, eu vou estar falando um pouco mais sobre o mercado de fundo imobiliário, né, que é o mercado de ativos líquidos para você investir em imóvel através da Bolsa de Valores, que é um setor, né, que eu acho que também vale o estudo. E amanhã eu vou estar discutindo aqui, junto com o meu colega Luiz, né, um pouco também sobre o mercado imobiliário. Tá certo? Valeu, João. Muito boa palestra, fiquei acompanhando aqui. Parabéns, é um assunto realmente muito interessante. E as pessoas estavam aí. Tem perguntas no chat, gente? Temos perguntas. Então, como é que a gente faz para... Como é que a gente vai fazer para responder as perguntas? Está chegando, né? Pronto, perfeito. Perfeito. Então, podem continuar perguntando que a gente vai selecionar aí para poder João responder. Vão aparecer na tela as perguntas? Não? Bom, hoje iniciamos com a palestra de João Arthur, né? Falando sobre ciclo imobiliário e a atual economia. Mas o evento continua até o próximo sábado, lembrando. Vão ter salas, mais palestras, stand de vendas, praça de alimentação. Lembrando que tem um cupom de desconto de 20% para quem pedir no House, só através do site www.house-eu-te-amo. E o cupom de desconto é Expo Imóvel. Então, durante o evento, qualquer momento que vocês pedirem, durante o evento do Expo Imóvel, até o sábado, vocês vão ter o desconto de 20% dessa nossa praça de alimentação virtual, pedindo no nosso parceiro House. E lembrando que vocês poderão migrar entre os palcos, né, e stand de vendas. Né, o nosso evento é digital,
temos essas possibilidades de sair circulando. E lembrando, gente, é muito importante do QR Code para doação para o Amigos no Sertão. Então, está aqui, ó. Está aqui o QR Code, então vocês podem doar durante qualquer momento do evento. Né? Lembrando também para vocês seguirem todas as redes sociais do Expo Imóvel, o Instagram, o LinkedIn, Twitter e Facebook. O Instagram é expoimóvel.portal e vocês podem também doar, tem o QR Code aqui, e lá tem as contas bancárias e o Pix para fazer doações para o Amigos no Sertão. Tá certo? Pronto, chegou uma pergunta aqui. João, qual é a visão sobre as fintechs no médio e longo prazo? Perfeito, essa pergunta aí é a pergunta de $1 milhão, né? Mas, assim, eu sou bem construtivo, tá, com essa tese de fintechs e evolução no mercado financeiro, tá certo? Muita gente critica bastante, por quê? Porque elas têm um modelo muito particular, tá certo? Qual é a questão do modelo particular? É que hoje quase nenhuma fintech dá lucro, tá certo? Então, você vê aí, por exemplo, vamos pegar a fintech de maior sucesso no Brasil, que está disponível para a América Latina, o Nubank, tá? O Nubank até hoje não deu lucro, tá certo? Por quê? Porque hoje ele abre mão dessa lucratividade, né, e dessa monetização em troca de um maior crescimento, de um maior engajamento. Né? Qual é a tese dos acionistas do Nubank? Inclusive, agora de ganhar um reforço de peso. Tá? Nessa última rodada de investimentos no Nubank, quem entrou como investimento foi a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, né, que é o maior investidor de todos os tempos, uma pessoa que eu muito admiro. Tá? A tese dos investidores é que hoje eles não precisam dar lucro, tá certo? Que agora eles têm que crescer, expandir, aumentar a satisfação do usuário, então esse é o foco, e daqui a 3, 5, 10 anos dá lucro, tá certo? E aí eles vão dar lucro via, por exemplo, crédito imobiliário, tá certo? A partir do momento que eles têm esse relacionamento com você, que você está satisfeito, quando você for financiar uma casa, provavelmente você vai financiar no Nubank, e não em um grande banco. Então, isso que deve ser feito, tá certo? Além disso, a gente tem Inter, tá, e outras fintechs menores. Para mim, assim, eu sou bem otimista com essa tese, tá, de evolução de fintech. Eu não estou no grupo aí de céticos, mas eu acho que eles vão ter o desafio de monetizar. Por quê? Porque eles atraíram muitos usuários na base justamente de você não ter custo nenhum, de você não ter tarifa nenhuma, certo? Então, por exemplo, o Inter, tá? Qual era a questão do Inter? Era, vem para cá, a gente nunca vai te cobrar TED, nunca vai te cobrar DOC, né? Na época que ainda não tinha o Pix, então os bancos cobravam absurdos por TED e DOC, então eles conseguiram crescer muito, né? E agora eles vão ter o desafio de monetizar esse usuário. Eu acho que quando você olha a longo prazo, eles vão conseguir, tá certo? Porque o mercado ele tem muito essa ótica de focar no curto prazo. Então, por exemplo, muita gente no mercado critica, mas quem é cliente dessas fintechs, Inter, Nubank, não é um pessoal que tem muito patrimônio, então não gera resultado para o banco. Sim, mas assim, tenha calma, né? As pessoas evoluem ao longo da vida. Por exemplo, você pode ser um estudante de medicina hoje você não tem renda, mas daqui a 10, 20 anos você vai ter muita renda, você vai estar ali no 1% da sociedade. Você não vai trocar de banco depois de 10, 20 anos. Então, assim, quando você olha a longo prazo, eu sou otimista com essa tese de fintechs, tá? Mas eu não subestimo o desafio que vai ser monetizar essa base de clientes, tá certo? Maravilha, João. Muito obrigado. Lembrando para vocês visitarem os estandes. Foi excelente. Estava aqui. Era uma dúvida que eu tinha também. Foi uma excelente pergunta, viu, gente? Uma excelente pergunta. Muito bom, João respondeu perfeitamente. Então, obrigado. Obrigado, João. Convido vocês a visitarem os estandes e nos encontraremos aqui às 14 horas para mais talks. Ok? Valeu, gente. Até já.